O mundo automotivo está prestes a enfrentar uma tempestade econômica e geopolítica. O Canadá, um dos principais aliados dos Estados Unidos, está se preparando para retaliar tarifas propostas pelo governo americano. O impacto disso pode ser gigantesco, afetando diretamente a indústria automotiva e, mais especificamente, a transição para a mobilidade elétrica. O que acontece quando dois gigantes comerciais entram em conflito? Como isso afeta os preços dos veículos, a disponibilidade de matérias-primas e até o futuro da eletrificação? Vamos entender essa batalha comercial e como ela pode remodelar o setor automotivo. Para começo de conversa, o Canadá não é apenas um parceiro comercial dos Estados Unidos, mas uma peça-chave na cadeia de suprimentos automotiva da América do Norte. Em 2023, o país exportou cerca de 24 bilhões de dólares em produtos automotivos para os Estados Unidos, enquanto estados americanos como Michigan exportaram 23 bilhões para o Canadá. Essa troca constante de peças e componentes faz com que qualquer atrito nas relações comerciais tenha um efeito dominó. Se o Canadá decidir impor tarifas sobre veículos e peças dos Estados Unidos, os custos de produção podem disparar, tornando os carros mais caros para os consumidores e reduzindo a demanda. Isso pode afetar não apenas os carros a combustão, mas também os elétricos, que dependem ainda mais de uma cadeia de suprimentos eficiente e integrada. Agora, entrando no ponto crucial para os veículos elétricos: minerais críticos. O Canadá possui reservas estratégicas de níquel, cobalto e lítio, metais essenciais para a produção de baterias. Sem esses materiais, a produção de veículos elétricos nos Estados Unidos pode ficar comprometida. Com as tensões comerciais aumentando, o Canadá pode decidir redirecionar seus recursos para outros mercados, como a União Europeia ou a Coreia do Sul, reduzindo ainda mais a oferta para os Estados Unidos. O resultado? Custos de produção mais altos para montadoras como Tesla, Ford e GM, que já enfrentam dificuldades para tornar seus veículos elétricos mais acessíveis. Se isso acontecer, o domínio da China na cadeia de suprimentos de baterias pode crescer ainda mais, obrigando as montadoras americanas a depender de fornecedores asiáticos. Isso enfraquece a posição dos Estados Unidos na corrida pela eletrificação e pode atrasar os planos ambiciosos de substituir os carros a combustão por elétricos. O acordo USMCA entre os Estados Unidos, México e Canadá foi criado para garantir estabilidade no comércio da América do Norte. Mas, se o Canadá sentir que os Estados Unidos não estão respeitando os princípios do tratado, pode buscar novas alianças e minar a confiança no acordo. Se esse pacto comercial começar a rachar, a indústria automotiva pode ser diretamente impactada. Sem regras claras, as montadoras podem ter que enfrentar barreiras inesperadas para importar peças e veículos, atrasando lançamentos e encarecendo a produção. No caso dos elétricos, isso se torna ainda mais crítico, pois um carro elétrico moderno pode conter componentes que cruzam fronteiras várias vezes antes de chegar ao consumidor final. Se tarifas forem impostas em cada etapa desse processo, o preço final do veículo pode subir consideravelmente. Outro ponto pouco falado, mas extremamente importante, é a dependência dos Estados Unidos da energia canadense. O Canadá exporta cerca de 100 bilhões de dólares em petróleo, gás natural e eletricidade para os Estados Unidos. Isso afeta diretamente a infraestrutura de recarga dos veículos elétricos. Se as exportações de energia do Canadá forem limitadas, o custo da eletricidade nos Estados Unidos pode subir, tornando o carregamento dos veículos elétricos mais caro e reduzindo a viabilidade econômica da transição energética. Além disso, as refinarias americanas dependem do petróleo bruto canadense. Se o fornecimento for cortado ou reduzido, os preços dos combustíveis fósseis podem subir, afetando toda a economia.
Isso pode gerar uma situação paradoxal, os carros elétricos ficando mais caros por falta de matéria-prima e os combustíveis fósseis subindo de preço pela crise no fornecimento de petróleo. Essa disputa comercial não acontece no vácuo. Outros países estão observando atentamente a postura do Canadá. Se a estratégia canadense de enfrentar os Estados Unidos der certo, outras nações podem seguir o mesmo caminho, criando um efeito cascata no comércio global. Isso pode forçar as montadoras a buscar novas alternativas para manter suas operações. Algumas possibilidades incluem: aceleração da produção nacional de baterias nos Estados Unidos, tentando reduzir a dependência do Canadá e da China. Parcerias com a União Europeia e a Coreia do Sul, para compensar a perda de minerais críticos. Diversificação das cadeias de suprimentos, buscando fornecedores alternativos na América Latina e na África. Independentemente do desfecho, uma coisa é certa: o setor automotivo precisará se adaptar rapidamente, e os consumidores podem sentir no bolso os impactos dessa guerra comercial. O conflito comercial entre Canadá e Estados Unidos não é apenas uma disputa tarifária. Ele coloca em xeque a estabilidade da indústria automotiva e a transição para veículos elétricos. Com a dependência dos minerais canadenses, a interrupção nas cadeias de suprimentos e a possível fragmentação do mercado norte-americano, o preço e a disponibilidade dos elétricos podem ser diretamente impactados. Se essa guerra comercial se intensificar, podemos ver um aumento nos custos de produção, atrasos no lançamento de novos modelos e até uma desaceleração na eletrificação do setor automotivo. No final das contas, o consumidor será o maior afetado. E a grande pergunta que fica é: será que esse conflito vai forçar os Estados Unidos a se tornarem mais independentes na produção de veículos elétricos? Ou veremos a China consolidar ainda mais seu domínio no setor? A resposta ainda não está clara, mas uma coisa é certa: os próximos capítulos dessa disputa serão decisivos para o futuro da mobilidade elétrica. E aí, o que você acha? Essa guerra comercial pode atrasar a eletrificação dos carros ou acelerar a busca por alternativas? Deixe sua opinião nos comentários.